Gente querida, de paz e bem, um bom e abençoado domingo para todos e todas. Abençoado domingo. Hoje, domingo, dia da gente refletir em torno do Evangelho do dia. Essa roda de conversa, essa partilha, não é, da palavra. Que a gente possa, não é, se disponibilizar a acolher a mensagem. Que a gente se abra ao entendimento, que a gente se permita ser questionado pela palavra. Hoje, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vamos mergulhar, né, neste mistério. Algumas pessoas perguntam, né, o que é essa coisa que eu falo de mistério, uma coisa... A gente tem não sei se comum, a ideia de que mistério é algo que, sei lá, secreto, né? Enfim. Mas mistério é aquilo que é próprio da vida. É o que está diante dos nossos olhos e que a gente não percebe. A coisa mais misteriosa da vida é o amanhecer. Sim, a gente pode dizer que essa questão da ciência explica, todo mundo sabe, né? Que a Terra gira em torno do Sol, né? E que por conta disso os dias se sucedem, assim, as noites e tal. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do maravilhoso. Estou falando do epifânico. Isso que é misterioso, não é? A vida sempre como possibilidade, como abertura. Assim também a palavra. Sempre um espaço. A gente pode ter lido esse texto, mas a mensagem vai ser outra hoje. Porque é outra sempre. A gente tem uma pausa, vamos dizer assim, né? Na verdade, o lecionário deu uma pausa no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho próprio para este ano, e vamos abrir um espaço agora para João. Vamos deixar o Evangelho de João falar. E, dentro dessa fala, o Evangelho de João, né, por excelência, um Evangelho teológico. Quando eu digo teológico, porque ele é muito mais uma reflexão sobre o Deus, né, sobre a experiência de Jesus, a reflexão em torno da sua mensagem messiânica, tanto que o preâmbulo diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E todo o evangelho é um desdobrar desses versículos, dessas palavras. E aí a gente vai percebendo, né, que esse Jesus é o Christos, né, o Messias, o ungido, é aquele que veio para todo mundo, né? E não vai ser diferente. E claro que como é um evangelho que traz essa reflexão, ele vai dizer que as pessoas não entenderam a mensagem, né? A gente vai perceber que ao longo do evangelho as pessoas vão interrogar Jesus e vão interrogar porque não entendem a mensagem. Não entendem os sinais. Volto a dizer, em João não há milagres, né? Ele realizou uma cura, ele realizou um milagre, ele realizou um sinal, né? Com isso, o Evangelho de João tenta apontar para que esse sinal, né, essa forma, muito mais do que um sinônimo, uma outra palavra para dizer o que ele fez, traz um significado, acentua a ideia de que todas essas coisas que Jesus fez são explicitações, são sinais que ele dá, toques, né, a gente poderia dizer, de que ele é realmente esse verbo encarnado, ele é o Messias. Mas, como Nicodemos, as pessoas não vão entender. Assim como a samaritana, né, belíssimo trecho, em que ela diz assim, olha, eu venho aqui toda vez, né, pegar a água e se você é essa água que a partir de agora, se eu tomar, eu não vou ter mais sede, eu quero também, porque vai me livrar de um trabalhão.
É essa ideia que João coloca, né? A mensagem de Jesus amplia o horizonte e as mentes são obtusas para entender, né? São pequenas, veem essas dimensões e o trecho de hoje não vai ser diferente, tá? O trecho de hoje está em João 6, capítulo 6, do versículo 24 ao 35. Eu vou ler um pouco antes para a gente contextualizar o evangelho do domingo passado. Então, enquanto você aí está procurando na Bíblia, né, para acompanhar a leitura comentada, a leitura compartilhada, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe nas redes sociais. Se você não é assinante e quer ser assinante, tem um link aí para fazer sua assinatura solidária, uma forma de nos ajudar. Se você não pode, tá difícil, tá bem difícil, né, gente? Então, tudo bem, tá bem? O importante é que, se você quiser, se você puder também ajudar, tem uma possibilidade de ajudar, tá bem? Mas, pronto, você já se situou, né? No Evangelho de João, no Testamento, Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 22. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia um só barco. O que é essa? É o mar, né, da Galileia, né? O mar da Galileia, também chamado Tiberíades, né? E aí Jesus tinha atravessado, tinha feito aquele sinal, né, da partilha, e ao entardecer ele foi, né, caminhando sobre as águas, lembra? Em direção ao barco onde estavam os discípulos, iam para o outro lado. Então, eles procuraram Jesus e, vamos dizer assim, não encontraram. Viu e também que Jesus não tinha subido no barco com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido pão. Lembra do evangelho passado, do domingo passado? Depois que o Senhor agradecer a Deus. Ao verem que nem Jesus, nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Tá? Quando o encontraram do outro lado do lago, lhe disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe dizendo: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna. Alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus Pai o marcou com seu selo. Vamos dar uma parada aqui. Pois é, as pessoas foram atrás de Jesus em busca de sinais, na verdade, de milagres, né? E aí Jesus usa isso de uma forma muito curiosa. Eles tinham comido o pão partilhado, né? E aí queriam mais. O texto, porque vocês sabem que o lecionário é composto de Evangelho, uma leitura do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, um salmo, uma leitura do Novo Testamento. Porque a gente sabe que além dos evangelhos, no Novo Testamento tem as epístolas, tem o Ato dos Apóstolos, tem, né, o livro do Apocalipse. Então, geralmente se lê um trecho desses livros, desses conjuntos de livros, né? São as epístolas. Tá? Então, o texto que é lido, a gente aqui não vai ler só o evangelho, né? Mas o texto que é lido, em paralelo, ou seja, o texto do
o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, desse domingo, está no livro do Êxodo. Tá? Está no livro do Êxodo. Que é exatamente o maná. Não é? O povo murmurava no deserto, dizendo: nos trouxeste aqui para morrer, Moisés. Estamos aqui morrendo de fome. Lá no cativeiro, lá na escravidão do Egito, a gente tinha cebolas. A gente comia gordura. E agora? A gente aqui vai morrer de fome no deserto? E aí Moisés pede a Deus e Deus envia o maná, né, dos céus, tá? E alimenta o povo. E é muito curioso que ele diz assim: agora diz ao povo o seguinte, que ele coma, mas coma e pegue só o suficiente para o consumo de um dia. Porque se ele acumular, se ele guardar, se ele se apropriar do maná, o maná apodrece. Não dura mais do que um dia. Então, na verdade, a mensagem do maná de Deus é a ideia do não acúmulo. E que cada dia, Deus, vamos dizer assim, a providência de Deus, nos dá aquilo que é suficiente. Essa é a justiça de Deus. É o não acumular. É o não guardar para si de forma egoísta. É partilhar. Tem para todos. O maná, todos se alimentavam e todos comiam. Não é? A mesma coisa com as perdizes que caíram do céu. Está lá no livro do Êxodo. Tá? O que a gente precisa compreender aqui é que assim como aquele povo que murmurava, esse povo procura Jesus. Mas não por conta do sinal, da mensagem, da partilha, mas porque estavam com fome. E aí Jesus, em certo sentido, diz: tá, vocês estão buscando aqui o alimento. Bacana. Mas procurem aquilo que garante a eternidade. Busquem aquilo que é essencial, que é fundamental, que é aquilo que é a mensagem da partilha, que é a mensagem do gesto, não é? Miraculoso, né? De que pessoas, seres humanos egoístas, conseguiram partilhar, conseguiram multiplicar através da partilha dos alimentos. As pessoas estavam atrás daquilo que aquilo que é frugal, aquilo que é transitório, e não a mensagem libertadora. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas procuraram Moisés porque queriam comer, ok? Mas não entenderam o sentido da libertação. Murmuraram com saudade do cativeiro. Murmuraram com saudade da escravidão. Porque lá se comia cebolas. E aí, assim como Moisés, lembra que aqui se faz um paralelo entre Jesus e Moisés. Assim como Moisés sobe a montanha, Jesus tinha subido a montanha. Assim como Moisés, né, tinha atravessado o Mar Vermelho, ele também aqui, né, anda sobre as águas, Jesus anda sobre as águas. Os paralelos que João constrói aqui, né, aqueles que escreveram o Evangelho, você vê que existe esse paralelo. E esse paralelo reflete exatamente essa ideia de que esse povo, assim como os hebreus que tinham sido libertos da escravidão, sentiram saudade da senzala. E aí Jesus diz: olha, vocês estão querendo comer. Mas percebam o sinal.
Percebam a libertação? Percebam a libertação que promove o alimento, que promove muito mais alimento? Vamos lá. Então lhes disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Observem, essa comunidade, esse povo, entendeu a mensagem de Jesus. Vocês não estão a fim de perceberem a mensagem, vocês estão a fim apenas de comer. É isso que vocês querem? Que um Deus miraculoso, que dê comida sempre? E aí eles disseram: certo, então o que é que a gente deve fazer, né, para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu dizendo-lhes: esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que ele enviou. Acreditar é por fé, né? É confiar. As pessoas não confiavam em Jesus. As pessoas diziam: né? A gente vê as coisas, mas não percebe o que está por detrás da mensagem do gesto. As pessoas ainda estão, né, ainda não percebem essa visão clara da mensagem libertadora de Jesus. Ficam ali fixadas no que é transitório, no que passa, na barriga cheia do dia, e que, na verdade, empobrece, explora, mata, né, adoece essa população. Então, eles perguntaram: que sinal fazes para que possamos ver e acreditar em ti? E o que é que fazes? Depois de todas essas coisas, as pessoas perguntam quais sinais que ele faz. O que é que Jesus fez? Eles não percebem o que está diante dos olhos. Essa é a dimensão do mistério. É aquilo que a gente não percebe que está diante dos nossos olhos. Não é porque está oculto, porque está escondido, porque está em segredo, ninguém fala, é uma coisa... O mistério é a mensagem profunda da vida. É o essencial dela, que está sempre diante dos nossos olhos e a gente não percebe. Nossos pais, vejam, eles dizem: nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu para comer um pão que veio do céu. Tá? Lembra do paralelo? A leitura, primeira leitura do lecionário. Tá? Jesus lhes disse: eu lhes garanto, não foi Moisés quem deu a vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não foi Moisés que deu. É Deus que dá. E Deus dá exatamente a essência da vida, aquilo que alimenta, pão do essencial, do fundamental, o pão da sabedoria, do discernimento, da compreensão, o pão que revela o cativeiro, que revela a escravidão que se vive, que é providência de Deus, esse pão. É graça. Não foi Moisés que fabricou, entendeu? É Deus que dá nesse sentido. Deus aqui entendido como essa força criadora, que mantém a vida, que sustenta. Então, lhes disse, né? Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E ele dá esse pão exatamente como a mulher lá né, a samaritana. Senhor, Jesus diz: eu sou, né, a fonte da água viva.
Ah, então me dá essa fonte aí, porque aí eu todo dia, eu não vou ter mais sede, então não preciso vir todo dia aqui trabalhar, não é? Eles tomam as coisas do alto, as coisas mais profundas, mais essenciais, a partir da relação prosaica e transitória. Então me dá esse pão, porque aí a gente não vai poder mais precisar de você para dar esse pão, não é? Então a gente vai ficar agora alimentado para sempre. Eles tomam essas dimensões da mensagem profunda, a mensagem, vamos dizer assim, teológica, não é? No sentido, não dos livros da teologia, mas no sentido da essência de Deus. Eles tomam de uma dimensão prosaica, né? Obtusa, pequena. Então Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Pois é, pois é. Jesus é o pão da vida. Ele que nos alimenta e nos sustenta. Ele nos esclarece através dos sinais da sua palavra e da ação dessa palavra em nossa vida, que nos alimenta e nos transforma, que liberta a gente de cativeiros, de coisas obtusas, até daqueles que se dizem cristãos. Nos liberta do cativeiro da escravidão ideológica que mantém o povo, não é, cativo da violência, do ódio, dos falsos messias, dos anticristos, porque são contra a mensagem do Cristo, daqueles que promovem a violência, o ódio, que promovem a morte, não é, dos negacionistas, das pessoas que acreditam na doença como forma de limpeza, né? Aqueles que acreditam, né, nas forças da tortura. Deus é isso, esse pão que nos alimenta a perseverar na luta, na resistência. Quando a gente diz, Deus, agora chegou o fim, né? É o fim da picada, ninguém aguenta mais. E aí a gente percebe que, diante de tudo isso, de tanta força contrária a essa mensagem, a gente se mantém firme, a gente acredita, a gente confia. Mas essa confiança não é uma coisa do tipo, eu confio em Deus, né? Deus age aí, né? Vai mandar o maná do céu. Não. Jesus está dizendo, libertem-se da cabeça. Abram. Eu sou o pão da vida. Quem, né, percebe a palavra, se alimenta da minha palavra, desses sinais que eu faço. Lembra que eu partilhei? E aí essa minha partilha contagia outras pessoas? E diante disso, eu mostro que um outro mundo possível, diante dessa situação que a gente vive de egoísmo, de consumismo, não é? de desperdício, é outro mundo possível. Esse é o reino, gente. E o povo, eu quero porque aí a gente, sei lá, né? Cria outra forma de exploração. Gente, pelo amor de Deus, literalmente, por amor a Ele, não é? Percebamos nessa mensagem de hoje exatamente esse gesto libertador de Deus. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Fixem-se, né? Fiquem-se no essencial. Fiquem no essencial. Você come o pão de hoje, amanhã sente fome. Você se alimenta desse pão vivo, que é a palavra, que é o testemunho, que é a mensagem. Você se fortalece mentalmente, espiritualmente, né? Você consegue, né, perseverar na luta. Essa é a mensagem. Então, em vez de
perceber, né? Em vez de, vamos dizer assim, se ligar nessas forças do mal, que destroem, que matam, que segregam, que a gente possa se fixar no definitivo, naquilo que é essencial em nossas vidas, aquilo que nos mantém vivos e fortes na luta, né? Nos alimenta para a resistência, para o ato de insubordinação contra essas forças diabólicas. Então, uma dessas formas é a oração. Às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, eu, reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui da Diocese Sul-Ocidental em Santa Maria, a gente, junto com irmãs e irmãos, fazemos um círculo de oração, né? Online, na oração, no ofício, né? Das completas, a oração do fim do dia. Tá bom? Então, todos e todas convidados aqui no canal Paz e Bem, 21 horas, todos os dias. Tá bom? Recebam, irmãos e irmãs, neste domingo, a bênção de Deus. O amor de Cristo nos atraia. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém. Que assim seja, né, meus irmãos e minhas irmãs? Que assim seja. Uma semana abençoada. Sintam-se abençoados e abraçados por mim, né? Neste tempo frio aqui no sul, recebam o abraço do calor humano que vem de Deus. Grande abraço, gente. Paz e bem.